galerinha? Tudo certo? Cá estamos nós na nossa live, toda segunda-feira. Recapitulando o que a gente falou na live passada, a gente tem uma questão dos padrões. Eu sempre vou falar de padrões, tá? Então estejam preparados para isso. Mas na live passada a gente falou muito sobre questão de relacionamento, a gente falou muito sobre repetições, a gente falou muito sobre questões emocionais, dores emocionais, o quanto isso reflete na nossa vida, o quanto a gente repete questões e condições inconscientemente, o quanto a gente sofre muitas vezes por não conseguir se livrar desses padrões, né? Ieda, seja bem-vinda. A gente falou muito, e foi bem legal a live da semana passada. Se vocês não assistiram, deem uma olhada depois no YouTube, porque foi muito rica a troca. A gente teve muitas informações que foram incríveis no processo de dúvidas que as pessoas trouxeram, questões de autossabotagem, questões de repetição de padrões tóxicos em relacionamento, no trabalho. Foi muito, muito, muito rica a live da semana retrasada. Semana passada não teve live. Oi Carla, tudo bem? Então hoje, a pedido de uma cliente, de uma amiga, eu vou falar sobre culpa, sobre a diferença entre a responsabilidade, né, e o excesso de responsabilidade que traz consigo a culpa, a tal da síndrome do super-herói. Certo? E outra coisa que eu quero falar também é a questão de mães narcisistas, que é algo que eu tenho pego muito aqui. Eu acho que é legal a gente trazer esse tema também. Belezura? Vocês estão bem? Oi, Sony. Vamos lá. Vamos começar com a culpa, né? A pergunta dessa cliente minha foi justamente quando a culpa, né? Quando a questão da culpa, oi Elaine, Leia, quando a questão da culpa ela extrapola, né? Quando a questão desculpa, não a culpa, quando a questão da responsabilidade extrapola e acaba trazendo culpa, acaba comprometendo a saúde emocional da pessoa, né? Isso é muito comum. Isso pode desencadear até outros comportamentos, como por exemplo o toque, né? Como por exemplo a dificuldade até de se relacionar. Então, vou dar um exemplo prático. Imagina que a pessoa ela é tão perfeccionista, ela é tão cuidadosa que ela adquire com o tempo toque pela arrumação da casa. Isso é um extremo, né? Por exemplo, você tem o trabalho. Você tem o seu trabalho e você acaba extrapolando isso e se transformando num workaholic. A ponto de você só querer trabalhar, né? Então existe uma linha muito tênue entre você ser um bom profissional, você gostar da sua casa arrumada e você exceder isso e começar a transformar isso num problema. O que é um problema, né? Então a gente tem que ficar muito atento a esse pequeno detalhe. A esse detalhe de quando a gente deve parar, né? E aí a gente tem que olhar também, obviamente eu sempre vou falar disso, os padrões que nós herdamos dos nossos pais, né? O quanto a gente era cobrado para fazer as coisas certinho. O quanto a gente era cobrado para não errar, para não falhar, né? O quanto a gente era cobrado para ser perfeito. Oi, Tati. Muito legal a sua viagem, hein? Parabéns, adoro esse lugar que você foi. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes a gente age no automático e é esse o grande lance, galera. É prestar atenção nos comportamentos para que eles saiam do automático, né? Então eu tô lá, no automático. A vida inteira eu fui workaholic, a vida inteira eu tive fascinação ou loucura por arrumação, né? Perceba, traga isso para o consciente para que esse comportamento se torne consciente. Isso já é o primeiro grande passo,
né? É você olhar para o comportamento e você entender que, na verdade, aquele comportamento está excessivo. No momento que você traz isso para o consciente, fica muito mais fácil da gente, até em clínica, resolver isso, eliminar esse excesso e deixar ele de uma maneira equilibrada. Todos os comportamentos excessivos, todos os comportamentos culposos que trazem consigo o sentimento de culpa caso você não consiga fazer, é um problema. Porque aí compromete o amor próprio, compromete a autoestima, compromete a autoconfiança. Entenderam? Então, é muito legal a gente ter responsabilidades. É óbvio, é fundamental. Mas o que a gente está questionando aqui é quando essas responsabilidades elas ultrapassam os níveis saudáveis, né? É responsável demais a ponto de ter sentido culpa, de ter deixado de se divertir, de ter uma vida social por conta desse comportamento. Então isso se torna um problema. Beleza? Esse é um tema muito legal e é muito comum. Pode parecer que não, mas é muito comum. Esses dias eu atendi um garotinho de 21 anos, que é workaholic. Ele trabalha 16, 17 horas por dia. Isso é muito complicado, porque vem a culpa junto, hoje vem a culpa junto e a culpa faz com que ele trave, né? Que ele não consegue namorar, não consegue sair com os amigos. Por quê? Porque está sempre bitolado no trabalho. Final de semana leva trabalho para casa. É legal ter responsabilidade no trabalho? É, mas nesse caso não mais, porque se ele não levar, ele vai sentir culpa. Se ele não levar, ele vai achar que vão mandar ele embora. E aí começam a nascer uma série de fantasmas dentro da cabeça dessa pessoa, e ela acaba se adoecendo até, porque aí vem a somatização, certo? Fala, Denis. Edu. Alguém tem algum comentário com relação a esse tema? De culpa, de excesso de responsabilidade? Senão eu quero passar para o próximo, que é o tema das mães narcisistas e dos pais narcisistas. Esse é um tema muito legal também. Oi, Dani. Entendam o que eu estou querendo dizer. Quando a gente, recapitulando ao começo da nossa conversa, quando a gente tem responsabilidade, a diferença entre responsabilidade e o excesso, né, que leva à culpa. Prestem atenção nas atitudes automáticas, naquilo que acontece. Aconteceu e você perdeu o controle, fique de olho, porque deve ter algum padrão aí. Certo? Beleza? Então tá, um tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre a questão de mães narcisistas e pais narcisistas, né? O que é isso? Aquela mãe controladora demais, o pai controlador demais, ou os dois controladores demais, né? Entendam uma coisa, quando algo, não vou nem falar uma pessoa, quando algo precisa ser super protegido, é porque esse algo é frágil. Vocês concordam? Quando algo precisa ser super protegido, é porque esse algo é frágil. E no momento em que esse algo é frágil, vamos trazer isso para pessoas, uma criança, ela foi super protegida até a adolescência, muitas vezes até o início da fase adulta. Quando essa criança cresce e se torna um adulto, ela muito provavelmente vai desencadear um sentimento de incapacidade, porque ela foi sempre tão super protegida que ela acaba se sentindo incapaz de resolver as suas próprias questões. Ela acaba se sentindo incapaz de se cuidar sozinha. E aí você vê adultos que não têm iniciativa, que se sentem acuados, que são inseguros, que têm medo de falar em público, que têm medo de trabalhar, que têm uma série de medos e de inseguranças, justamente porque elas foram criadas dentro de uma bolha. E essa bolha faz com que essa pessoa, esse jovem, esse adulto, nunca consiga desempenhar o seu melhor, né? E isso, em paralelo a tudo isso, é muito comum também que alguns pais também utilizem o menosprezo, a humilhação, né, para manter esse controle. Ah, você não consegue fazer nada direito, deixa que eu faço. Ah, você é incapaz, deixa que eu faço. Ah, filhinho, deixa que eu passo a roupa, deixa que eu isso, deixa que eu aquilo. Então, tudo isso faz com que essa pessoa cresça
e ela se torne, muitas vezes, incapacitada de criar e de entender e de administrar a sua própria vida. Isso é muito comum. E galera, eu estou falando de algo muito sério. Parece brincadeira, mas isso passa batido na maior parte dos adultos que vivenciam isso. Isso passa batido muitas vezes na maior parte das mães que fazem isso com seus filhos. Esse sentimento, ele se torna tão gritante que esse jovem, esse adulto, quando cresce, ele não consegue fazer nada sozinho. Nada sozinho. Porque tudo ou ele vai precisar do aval do pai, do aval da mãe, ou ele vai simplesmente travar e não vai fazer nada. Isso pode comprometer o profissional, o pessoal. São pessoas que acabam desencadeando questões complicadas no âmbito profissional, questões complicadas no âmbito de relacionamento, porque ele vai sempre buscar, esperar que o outro faça por ele, e o outro não vai fazer por ele. E galera, é um comportamento tão difícil de pegar, da pessoa perceber, porque para ela é a única coisa que ela consegue. Oi, Fê. É a única coisa que ela consegue. Ela só consegue enxergar o que fazer, né? E quem vai fazer por mim. Porque ela não se sente capaz de fazer sozinha. Isso é muito delicado, é muito delicado. Isso gera uma série de complicações no adulto, uma série. Eu já tratei pessoas que desencadearam vícios, desencadearam compulsões, porque normalmente essa cobrança, ela não vem com afeto, ela vem de uma maneira dura. Os pais, ao tentar superproteger, ou mesmo os pais narcisistas, eles acabam até sufocando essa criança, sufocando esse adolescente. E aí esse adolescente vai crescer se sentindo totalmente incapaz de fazer as suas próprias coisas. Então isso é muito complicado mesmo. Vocês já devem ter visto adultos que se sentem crianças, que têm comportamentos infantilizados, que são inseguros, que são imaturos, e que isso na verdade muitas vezes não é culpa deles. Eles herdaram esse padrão e eles só estão repetindo aquilo que eles aprenderam. Eles só estão repetindo no dia a dia deles aquilo que de alguma forma os pais, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, ensinam eles que eles têm que ser. Então, se eu tenho um pai, minha mãe, um pai, uma mãe, seja lá o que for, que quer fazer tudo por mim, que quer estar o tempo inteiro me acudindo, que não deixa eu, muitas vezes até quebrar a cara, porque isso também faz parte do aprendizado, essa pessoa vai crescer e ela não vai conseguir fazer nada por ela mesma. E aí gera um sofrimento lascado, porque uma hora os pais não vão estar mais aí. Entendem o que eu estou querendo dizer? Uma hora os pais vão seguir o caminho deles, né? A trajetória deles. E aí vai complicar um pouco, porque esse jovem não vai saber fazer nada. Isso sem contar a questão da insegurança. Fala, Renan, saudade, cara. Então entendam, quem tem filho pequeno ou quem aí tem esse comportamento de insegurança, prestem atenção na forma como vocês estão educando os filhos de vocês. A gente tem que cuidar? Claro que a gente tem que cuidar, mas esse cuidado nunca pode ser excessivo. Essa superproteção nunca pode ser excessiva. Não adianta, gente, eu canso de falar isso, os nossos filhos não vão aprender com aquilo que a gente diz para eles. Eles vão aprender com aquilo que a vida vai ensinar para eles. Não adianta vocês quererem, e nós querermos criar nossos filhos dentro de uma redoma, porque a hora que eles saírem dessa redoma, eles vão sofrer. E isso é muito sério. Eu tenho casos de crianças, de adultos já, 22, 23 anos, que vem aqui com a mãe a tiracolo, e a mãe quer entrar na sessão. Que nada, cara, você não vai ser igual a mim, você vai ser muito melhor, velho, eu tenho certeza disso. Força, nunca desista. Joyce, como romper essas correntes? Não, primeiro vamos voltar um passo atrás. Primeiro é identificar isso. Romper é fácil, a gente faz uma sessão e rompe, beleza. Isso é o de menos. Agora, a grande dificuldade das pessoas é identificarem esse padrão. E eu estou falando por experiência própria, tá, galera? Eu vivi durante muitos anos uma relação que era tóxica com familiares. E no momento que a gente constrói esse comportamento, a gente acaba muitas vezes não percebendo que está seguindo esse padrão.
E aí acaba se relacionando com pessoas que também são narcisistas. Presta atenção no tamanho do BO. É muito sério. Então, o mais difícil é identificar o padrão. Pô, que legal, cara. Bacana, isso aí. Depois você me chama no particular e me conta com quem está fazendo. Isso é muito importante de vocês olharem. É entender o padrão, é a parte mais difícil. Então a gente acaba criando um padrão dentro da gente, e eu vou falar de padrão sempre. A gente acaba criando um padrão dentro da gente que a gente começa a repetir ele de uma maneira cíclica. Oi, cá. Repetir ele de maneira cíclica e errando, e errando, e errando, e errando, e não percebendo que está errando. E quando a gente se dá conta, a gente está velho e a gente continua esperando alguém para cuidar da gente. Ou a gente continua estando refém das agressões, das brigas e de alguém que queira colocar a gente para baixo. Isso acontece, galera, e a gente não percebe. Eu falo pra vocês tanto de relacionamento tóxico, eu falo pra vocês tanto de dedo podre, e muitas vezes isso é uma baita causa de dedo podre. Você começa a se relacionar... Vamos dar um exemplo, tá? Quando você nasceu, você foi criado numa família, e essa família te super protegia, ou essa família te menosprezava, te humilhava, te maltratava, beleza? São dois extremos que se completam, fechou? São dois extremos que estão muito, muito atrelados. A superproteção e a humilhação, elas estão sempre muito atreladas ou elas vêm juntas. Por quê? Porque a pessoa te humilha, só que ela de alguma forma te super protege para você se tornar dependente dela. Então olha que louco, você fica sendo humilhado e dependente desse cuidado. Fechou? Legal, isso é quando você é criança. Aí você cresce. Certo? Vou dar o exemplo dos homens. O cara vai arrumar uma namorada, uma esposa, uma companheira, seja lá o que for, que vai também humilhá-lo e ele não vai conseguir quebrar esse vínculo. Entendem a importância disso? Entendem a importância da gente olhar para esse padrão? Entendem a importância da gente perceber o que é que está por trás, muitas vezes, de um relacionamento tóxico? Não é só olhar para o relacionamento e tá tudo bem. Ah, eu tenho um relacionamento tóxico, vou terminar. Aí o próximo, eu tenho um relacionamento tóxico, vou terminar. Não, aí é cagada. Vocês têm que olhar para o padrão que está por trás do relacionamento. Vocês têm que olhar para o que leva vocês para esse comportamento. E Jó, respondendo sua pergunta, claro que dá para a gente tratar. Ressignificação de pai, ressignificação de mãe. E é tranquilo. Não acho que é difícil não, é tranquilo. Aliás, é bem tranquilo. Ainda mais num processo desses. A questão é entender o mais difícil, né? Da onde vem o padrão de repetição? Aonde foi criado esse padrão de repetição que de alguma forma faz com que você repita. Oi, Andréia. Então, vamos lá, do começo. Cresci numa família tóxica. O que eu estou dizendo? Ou qual tipo de toxicidade que eu estou abordando? Famílias narcisistas, né? Aí, essa família ela vai ao máximo tentar te subjugar. Então vamos lá, ela vai te subjugar e te super proteger. Volto a dizer, normalmente essas duas coisas vêm juntas. Na grande maioria dos casos. É muita humilhação, é muita crítica, são coisas muito severas, só que a pessoa vai construir esse padrão dentro dela. Ela vai crescer, ela vai casar com alguém igual. Você que arrasa, cara. Então, vamos entender que a gente às vezes cresce e a gente vive relacionamentos assim na nossa vida e não entende de onde eles vêm. E a gente acha que o problema é a gente. Aí, presta atenção. Olha que maluco isso. A pessoa vai achar que o cuidado, né, ou o carinho, esse mendigar o carinho, porque o carinho também existe,
Ele vem pra... Ai, o cara me maltrata, a mulher me maltrata, mas ela me dá carinho. Porra, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão repetindo o padrão da infância de vocês. E de verdade, quem já passou em sessão comigo sabe, eu não admito que você tenha vivenciado isso na infância, você tenha tido isso como herança dos seus pais e você precisa carregar isso como uma sentença o resto da vida. Jamais eu acreditaria nisso. Então, se existe um padrão e é um padrão tóxico, desconstruam esse padrão. Vão atrás de terapia, vão fazer qualquer coisa. Mas identifiquem primeiro o padrão. Se é um padrão que está se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, é porque tem merda aí. Isso precisa ser olhado. Senão vocês vão passar uma vida inteira se lamentando e se relacionando com o seu pai ou a sua mãe. E isso é muito sério. Quanta gente é infeliz, e eu sou prova viva disso aqui em clínica. Quanta gente é infeliz por causa de um detalhe. Só que aquele padrão fica se repetindo na vida da pessoa como um looping eterno. Quem aí assistiu... Doutor Estranho. Vocês assistiram Doutor Estranho? Quem assistiu Doutor Estranho, levanta o dedinho aí. Doutor Estranho, no final, na hora que ele vai lá encontrar o Senhor do Universo... Lembram que ele transforma a vida do senhor lá do velhinho que eu não lembro o nome agora, em looping, e o cara fica louco? É isso que acontece na nossa vida com os padrões. É exatamente isso que acontece na nossa vida com os padrões. A gente fica repetindo e repetindo e repetindo, e a gente uma hora enlouquece. E a gente enlouquece porque a gente percebe que tem alguma coisa errada, mas a gente não consegue identificar o que é. Galera, eu volto a dizer, eu estou falando de um exemplo meu, pessoal, que eu descobri há pouquíssimo tempo. Então, entendam. Renan, é o padrão, é a vírgula, né? É colocar a vírgula no lugar certo, velho. Então, a gente cresce e vivencia isso, experimenta isso na nossa vida, óbvio. Enquanto isso está no nosso inconsciente, a gente vai vivendo. Tá só repetindo. Óbvio, é sofrido, é doloroso, é tudo. Mas você vai repetindo. Agora, no momento que isso vem para o consciente e a gente identifica essa causa, porra, é desconstruir. Pra que sofrer? Pra que sofrer? Esse é o problema. A gente tem que olhar pro padrão, senão você vai ficar igual o carinha lá do Doutor Estranho, vivendo aquele negócio em looping, desesperado. Porque é isso que acontece. Em algum momento, isso vira um desespero. Quantas pessoas não querem mais se relacionar com ninguém, pura e simplesmente porque não querem mais sofrer? Porra, tá cheio. E não querem se tratar também. Algumas delas não querem se tratar. Então é olhar para o padrão, é olhar para a toxicidade, é olhar para a dor e identificar de onde isso vem. Isso é muito comum, galera. Volto a dizer, isso é muito comum. A gente precisa parar. Identificou que tem um padrão? Para. Vai procurar ajuda. Sério. Isso é um conselho que eu dou para vocês. Porra, vocês não têm ideia do quanto eu me viro do avesso. E ainda pego o padrão torto em mim. A gente vai ter padrão a vida inteira. É o que eu estudei é o que a gente estuda na homeostase. Vai ser muito legal a vivência. Eu vou falar dela já, cara. Vai ser muito legal. Porque a gente está falando não só de padrões dessa existência, como a gente está falando de padrões que a gente traz de outras encarnações. É mais louco ainda. Então o que acontece? Pensem o seguinte, a gente tem uma vida, né? A gente tem uma vida. Pensa que na primeira infância, a gente é moldado pelos nossos pais. Isso é a forma como eu trabalho, tá? Eu sei que existem outras linhas, mas eu estou falando para vocês da forma como eu trabalho. A gente é moldado pelos nossos pais a como a gente deve ser. E aí, vamos dar um exemplo. Essa mãe que é narcisista, ela vai ser narcisista com o marido, ela vai ser narcisista com os filhos, ela vai ser narcisista com todo mundo, a grande maioria das vezes. Então essa garotinha cresceu vendo a mãe dela
maltratar todo mundo. Ela vai crescer, ela vai maltratar todo mundo. Quem ela vai atrair? Alguém que vai ser submisso, subordinado a ela, para honrar o padrão do pai, né? Mas não. Garotinha cresceu numa família que a mãe era submissa e o pai era o autoritário, o pai era o austero. Ela vai crescer e vai casar com um cara que vai ser o autoritário e o austero. Quando os dois são assim, essa pessoa vai acabar se afundando dentro de toda essa força que ela vivenciou na infância dela, e ela vai ser humilhada e maltratada e bagunçada por todo mundo. O que na maioria das vezes é o mais comum. Putz, gente, é muito difícil um narcisista se reconhecer narcisista. Primeiro, porque ele está sempre certo. Ele nunca erra. Dificilmente um narcisista admite um erro. Tá? E eu estudei muito isso esses tempos aí. Dificilmente um narcisista reconhece o erro. Para ele, todo mundo está errado e ele está certo. Por mais evidências que ele tenha de ter errado, ele nunca vai errar. Certo? Segunda coisa, e aí vamos juntar duas coisas que é muito importante para vocês que estão questionando relação de filho, é muito importante a gente ver isso. A superproteção, aquele lance de filhinho para cá, filhinho para lá, e querer criar numa redoma. Vou dar um exemplo prático para vocês e vocês vão concordar com o que eu vou dizer, eu tenho certeza. Quantas amigas de vocês, um exemplo, quantas amigas de vocês que foram criadas em redoma até os seus 13, 14 anos, redoma mesmo, de não poder nem ir na matinê, certo? Quantas dessas garotas, logo que puderam sair, ou engravidaram, ou começaram a usar droga, ou começaram a beber muito, ou viraram bagunça? Peraí. Filhos de pais narcisistas. Peraí, deixa eu só responder uma de cada vez. Deixa eu só concluir o raciocínio, eu já respondo pra Jó e pra Andréia. E pras meninas lá em cima. Então, essa superproteção, o dar tudo. Falamos disso por WhatsApp hoje, né, cara? O dar tudo pro filho. A gente tem que ensinar os nossos filhos a entender que não cai, não é árvore. Né? Não cai do céu. Então isso também não deixa de ser um tipo de superproteção. Porque a criança cresce, ela cresce achando que meu desejo é uma ordem, plim, cadê meu celular novo? Cadê? Não, né? Vamos trabalhar para comprar e você consegue. Então tudo isso está dentro do bolo. O que eu sugiro para vocês, de verdade? Comecem a perceber, e eu faço muito isso com os meninos, tá? Com os meus filhos, quando eu estou com eles. Eu procuro perceber quando eu estou exagerando no não. Quando eu estou exagerando no pode. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Né? Óbvio, não pode fazer tudo, mas também não pode deixar de fazer tudo. Isso é um equilíbrio. Isso vai ter que ser olhando. Se vocês têm indícios de pais narcisistas, fiquem atentos ao seu comportamento enquanto pai e o seu comportamento enquanto esposo ou marido. Porque algum desses padrões vão se repetir. Na grande maioria das vezes. Entenderam o que é Gisele e Dani? Entenderam? É ficar atenta aos detalhes do comportamento de vocês. Primeiro, identificar se vocês foram criados por um pai ou uma mãe narcisista. Isso é importante. Segundo, se sim, percebam o comportamento de vocês, porque vocês podem ter adotado um comportamento tão submisso que até o filho de vocês vai mandar em vocês. Cansei de ver adolescente dando tapa na cara da mãe. E aí você vai olhar, você vai investigar a vida da mãe, a mãe foi uma coitada, subjugada por todo mundo. E não enxerga isso. Por que é ela levar um tapa na cara do filho? Ela levou tapa na cara de todo mundo a vida inteira. Entendem? Vamos lá. Joyce. Filhos de pais narcisistas também se tornarão genitores narcisistas? Depende. Se... eu estou dando exemplo de prática de clínica, tá? Se os dois foram narcisistas, muito provavelmente você vai se tornar ainda subordinada.
Agora, se você seguiu, por exemplo, só sua mãe é narcisista e seu pai é o submisso, e você é mulher, muito provavelmente você vai adotar o padrão dele. Fechou? O padrão dela, desculpa. Se sua mãe é narcisista e seu pai é o submisso, muito provavelmente você vai seguir o padrão dela. Isso vale também para o homem. Se a mãe é narcisista e o pai é o submisso, muito provavelmente o homem vai herdar o padrão dele. O filho vai herdar o padrão dele. Sou vítima de ex-marido narcisista. Tenho ainda traumas e o pior, que a mãe dele também é. Andréia, muito provavelmente alguém da sua ascendência também é. Porque aí você construiu esse padrão, criou esse padrão. Então teria que sentar e entender qual é o padrão que você está repetindo na sua vida. Sacou? Priscila, é isso. É a gaiola, né? Se você só criar um passarinho preso, quando ele crescer um pouquinho e aprender a voar, ele vai morrer. Porque ele não vai ter limite. Ele vai querer experimentar tudo que ele não experimentou até então. Então é bem comum isso acontecer. Eu tenho um monte de amigas minhas que na época do colégio que engravidaram porque eram sempre muito presas. A hora que sai, vixe, aí vira bagunça. Fui criada presa e não encontrava cada passo meu. E eu casei virgem. Então, não dá pra gente ter como regra, tá, Tati? Porque aí a gente tem N outras questões. E não basta só ser controladora, não basta só ser castradora. Tem que entender também a forma como isso era feito. Tá? Então eu estou dando o exemplo dos extremos. Então não dá pra gente ter isso como regra. Beleza? Gabi, que saudade de você. Marcela, seja bem-vinda. Gisele. Minha mãe não foi uma mãe que criou numa redoma, porém ela sempre foi autoritária e sempre estava correta. Na última terapia da minha irmã fui chamada de ditadora e estou ferrada. Não tá. É entender o que tá se repetindo, Gi. Não tem regra. É igual eu falei, Tati. Cada irmão vai enxergar de um jeito, tá? Então não dá pra gente comparar nem irmão para outro irmão. Cada irmão vai enxergar de um jeito. Então o que a gente precisa olhar é como isso foi interpretado, como isso foi identificado pela sua percepção, e aí a gente corrige. Então, Mar, por isso que é legal tratar, né? Porque quando a gente trata, a gente já se livra de boa parte desses padrões, fica tudo muito mais leve. É o que a gente estava conversando hoje. Eu tenho certeza que a partir de agora a sua relação com os seus filhos vai melhorar. E é um ciclo mesmo. A constelação fala muito isso, né? De honrar os nossos ancestrais. Não sei se tem algum constelador aí. A constelação fala muito disso. A gente sempre honra essa turminha aí de cima. A diferença é que a gente, no meu caso, né? A gente honra enquanto a gente não tratar. Depois que a gente trata, não honra mais. Então essa é a diferença. Vamos ver como é que a gente está de horário. Ainda temos tempo. Vamos lá, que mais? Tati, vamos voltar a falar do seu caso aí, que você deu o exemplo da sua mãe ser controladora. Você entendeu o que eu te disse? Que muitas vezes não é só o lance de você ser controlada, né? A gente tem N outros fatores por trás, principalmente os religiosos, tá? Se a gente está falando... Então, é por isso que não dá pra gente ter regra. Não entendo. Eu falo muito isso no grupo. Não dá pra gente ter regra de tudo que a gente acontece. Peraí que a gente já fala disso, Kelly. Não dá pra gente ter isso como regra. Na grande maioria dos casos, e quando eu dou algum exemplo, eu dou exemplo com base naquilo que eu já tratei, óbvio. Cada caso é um caso, ele vai se comportar de maneiras diferentes. Mas, na grande maioria dos casos, Tati, quando a gente não tem nenhuma questão, principalmente religiosa, envolvida, aí, ó, casou para se livrar, entendi. Mas quando a gente não tem nenhuma questão religiosa envolvida, a pessoa vai se perder no meio do caminho. Entende? No seu caso, você optou pelo casamento, mas também foi uma fuga. Né? Aí, a próxima pergunta que eu te faria numa clínica, por exemplo, é o quanto o seu casamento também não foi baseado em controle excessivo. Saca? Ou você é a controladora, porque também tem essa alternativa.
Se sua mãe era muito controladora, se você herdou esse padrão dela, você é a controladora do seu marido e o seu marido é o submisso. Sacou? Regra, não. Eu estou dando exemplos de casos que são comuns. Engraçado chamar de honrar. Demorou pra cair minha ficha que isso é necessariamente positivo. Não, é que a gente tá. É óbvio que aqui, a gente está falando dos padrões negativos. Mas a gente honra também as coisas positivas, né? É que óbvio, é aquela história, igual um relacionamento. Ah, me apaixonei, linda, maravilhosa e tudo mais. Eu vou me afinizar pelas qualidades? Claro, qualidade todo mundo gosta, mas eu tenho que ficar muito mais atento aos defeitos, né? Então, no caso de um padrão, a gente tem que olhar para os defeitos também, porque isso é muito, muito importante. Ah, entendi. Aí você não se aceitou ser submissa. Sacou que o seu padrão é de ser autoritária? Andréia, Ali. A irmã do meu pai se identifica com um estado narcisista. Minha filha me tratava como filha dela e demorei muito para conquistar o meu papel de mãe. E ela me... É isso. Se você foi tratada... tinha de repente um pai e uma mãe narcisistas, ou um pai muito submisso e uma mãe muito narcisista, e você ficava nesse meio do caminho, e às vezes você pode ter padrão invertido também, você seguiu o padrão do seu pai como submisso. Sua filha vai vir e se ela tiver um pouquinho mais de pulso firme, ela vai dominar o barraco todo. Então, sim, isso é bem comum. E aí você tem que olhar para dois padrões, né? Você tem que olhar para o seu padrão e para qual padrão sua filha está construindo também, porque já é coisa que tem que tratar. Porque senão ela vai ser a narcisista. Sacou? A dona da verdade, saca? Tem tanta coisa fazendo sentido. Que bom, mano. E uma sessão só, né? Imagina. É assim que é. É assim que tem que ser. Isso porque a gente não está trazendo para cá ainda, para quem acredita, é óbvio, resgates e padrões de existências anteriores e fractais. Senão aí a gente passa a madrugada fazendo essa live aqui. Então tem muito mais coisa pra gente olhar. É que eu trato o físico, né? O essa existência. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da vivência e eu vou explicar um pouco mais pra vocês o que é que a gente vai fazer nessa vivência. Mas tem muita coisa pra gente olhar. Não é tão simples quanto parece. É fácil. Entenda uma coisa. Quando eu falo que não é tão simples, muita gente fala assim, é super difícil, né? Não é difícil. É fácil. É fácil. Pode ser trabalhoso, mas é fácil, é tranquilo. Tá? Kelly, como criar nossos filhos sem ser protetor demais? É o que eu falei. Se você tem que olhar para o seu comportamento enquanto mãe e entender o quanto você está super protegendo. O quanto você está... Aquela super proteção. Você lembra aquela propaganda do menininho que ia sair na rua e a mãe enchia ele de colchão para ele não se machucar? Aquilo é um exemplo de super proteção. Seu filho vai cair, ele vai se machucar, ele vai... Putz, vai, claro que ele vai. A questão é, vocês precisam ficar atentos para que isso não se repita de uma maneira muito exagerada, saca? Cuidar dos filhos, é óbvio que a gente tem que cuidar. Claro que a gente tem que cuidar. O que a gente não pode é exceder. O exceder é um problema. E aí tem que entender o seu padrão também, Kelly. Tem que entender qual é o padrão que você está repetindo nessa história. Como separar respeito de submissão? É uma linha tênue, né? O que eu entendo como respeito, a diferença básica entre respeito e submissão, submissão é algo que te põe baixo. Submissão é algo que te inferioriza. Então, se essa imposição ela vem recheada de ofensa, de humilhação, de crítica excessiva, aí você já passou para a submissão. Agora, o respeitar é respeitar. Eu não estou aqui para servir os antepassados, né, os ancestrais, mas eu respeito meu pai, eu respeito minha mãe, eu respeito a memória deles e por aí vai. Fui claro? Então,
A submissão, a subserviência, ela está muito relacionada a algo que te diminui. Entendeu, Joyce? E aí está totalmente diferente de respeito. O respeito não diminui ninguém. O respeito é unilateral. Ele é equilibrado. Consegui responder? Se, por exemplo, você para fazer algo que sua mãe pede ou algo que seu pai pede, você se fere moralmente, fisicamente, emocionalmente, é uma coisa pra gente pensar. Isso ainda mais se isso acontece com frequência. Fui claro? Deu pra entender a resposta? Tô com sono. Que mais? Falem mais. Hoje eu quero mais ouvir do que falar. Se bem que eu já falei pra caramba, né? Falei por 40 minutos. Falem mais, falem mais. Ó, vamos lá. Vamos resgatar geral. Seguinte, hoje, não sei se vocês viram, eu postei no meu Instagram uma vivência que eu, em parceria com a Ana Paula, a dona do Espaço Clarion, na Aclimação aqui em São Paulo, nós vamos fazer dia 23 e 24 de novembro. Certo? O que é que vai acontecer nessa vivência? Então, vamos lá. Oi, Mari. O que é que vai rolar nessa vivência? Prestem atenção. Espera aí, Andréia, que eu já respondo. A Ana, ela trabalha muito com espiritualidade, né? Com apometria, com resgate de fractais e com terapias quânticas. Para a gente falar do que se diz respeito, do que se diz respeito à energia, à espiritualidade mesmo, vidas passadas e tudo mais. Então, a Ana vai cuidar da limpeza, isso tudo na vivência, tá, galera? O que eu tô falando para vocês é o que vai acontecer no final de semana. A Ana vai cuidar da limpeza de toda essa carga energética residual que nós trouxemos e todos nós trazemos para essa existência atual. Beleza? Então tá, ela vai fazer esse trabalho. E eu vou fazer um trabalho individual e coletivo com as pessoas participantes da palestra para limpar os resíduos de padrão dessa existência. Então pense um negócio aí, quem já fez sessão comigo vai entender o que eu estou falando. Normalmente em 1, 2, 3 sessões a gente consegue uma baita transformação de dentro para fora, só com o meu trabalho. Beleza? Imagina juntar isso com um trabalho de limpeza de todo o seu histórico encarnatório em um final de semana. Então o negócio é muito louco. E assim, é para transformar a vida, tá? Quando a gente pensou nessa proposta, a gente pensou para transformar a vida. Não é para brincar. E a gente tem feito, assim, tratado algumas pessoas em conjunto e a gente está percebendo que o resultado é bem bacana e bem mais rápido do que o normal. Porque pensa o seguinte, limpei toda a minha carga energética e espiritual. Aí eu empaco no meu problema de... Não, Fê, tem que ser os dois, porque são dias que vão se complementar. Mas tenta uma folga aí, é um final de semana só. E tem mais de um mês para você se programar. É 23, 24 de novembro só. Então, imagina. Aí eu tratei todas as minhas encarnações passadas. Aí eu chego nessa, eu não trato o padrão atual, eu fico batendo cabeça tentando mudar o meu padrão atual. Não consigo. Agora imagina que eu só trato o padrão atual e eu esqueço de limpar as questões do passado. Eu vou ficar batendo cabeça nas minhas questões das encarnações passadas. Então essa limpeza é uma limpeza, 360 graus. Depois eu te passo a arte, Kelly. Depois eu passo para você a artezinha com endereço, com descritivo e tudo mais. Quem tiver interesse também pode me avisar ou me manda um oi aí no WhatsApp, no WhatsApp não, no direct, que eu encaminho a arte para vocês. Vai ser muito legal. E de verdade é um trabalho muito louco, mas muito efetivo. E eu, de novo, assim, eu não coloco em clínica as coisas que eu não testo. Principalmente comigo mesmo. E eu vou te falar, o negócio é mágico, assim. Eu venho tratando padrões meus, quem me conhece há mais tempo sabe que eu me viro do avesso, entendendo, procurando o padrão meu.
Porra, nesse caso é outro nível, galera. Vocês não estão entendendo. É muito louco. Tá? Então já falei da vivência. Faça, Fê, vai valer a pena. De verdade. Não é porque eu que vou estar lá e a Ana que vai estar lá, não. Eu nunca vi nenhum trabalho de vivência feito dessa forma. E olha que eu já fiz vivência dar com pau. Eu nunca vi um trabalho tão completo como esse que a gente vai fazer. É sério. Bom, vamos lá. Eu tenho que responder alguma coisa para alguém. E se eu identificar os padrões, como ressignificar? Andréia, sozinha é muito difícil você ressignificar um padrão, a não ser que você tenha algum conhecimento de auto-hipnose, algum conhecimento de PNL, tá? Isso é o meu ponto de vista com base naquilo que eu trabalho. Às vezes eu tenho dificuldade, eu que trabalho com isso, entro em auto-hipnose com a maior facilidade do mundo, às vezes eu tenho dificuldade de ressignificar padrão meu, tá? Eu preciso de ajuda. Então, uma dica é você procurar algum tipo de terapia. Explicar o que você identificou e tentar buscar isso. Óbvio, se você pegar uma terapia mais breve, como o trabalho que eu faço, e outros profissionais que trabalham com isso também, você vai ter uma agilidade maior no resultado. Vai valer a pena, galera. Você já se matriculou, Má? Que legal. Vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. E é trabalho embrionário, cara. Esse negócio vai crescer muito. Muito. Acreditem, esse trabalho vai crescer muito porque ele é muito único. Ele é muito exclusivo, ele é muito completo, saca? Vai valer a pena. Que mais, crianças? Mais perguntas? Ah, você entra rapidinho em auto-hipnose, Renan. Você entra rapidinho em hipnose. Você tem uma baita facilidade nisso. André, eu respondi sua pergunta? Se você identificar, óbvio, sozinha você consegue se tratar. Mas você precisa ter alguns conhecimentos para você não fazer nenhuma caca, entende? Se você já fez sessão comigo, você sabe se ressignificar. Entendeu? Ou se você já passou por algum processo de PNL, que você trabalhou com ressignificação, você já sabe se ressignificar. Sacou? Então, faça. Simples. É fácil, não é difícil. Vamos parar de achar que é difícil. Vamos começar a achar que tudo é fácil? Porra, é tão legal. Tudo é fácil. Quem dá a dificuldade das coisas é... Igual eu estava vendo uma frase esses dias que eu achei bem legal, é do Tony Robbins. Não existe diferença entre fracasso e sucesso, porque ambos são resultado, né? Então, a gente tem resultado. Se a gente quer que o resultado seja positivo, é positivo. Se a gente quer que ele seja negativo, é negativo. Então, aí quem determina o sucesso ou o fracasso é o observador. Quem é o observador? Você, eu e todo mundo que está assistindo a gente. Esses são os observadores. Oi, Isabel. Seja bem-vinda. Pena que você chegou no final, Isabel. Depois a live vai ficar disponível. Foi uma live bem legal, cheia de informações bacanas, uma troca bem especial como sempre. Agora eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre culpa, que foi o primeiro tema que a gente falou hoje, sobre o excesso da responsabilidade que te leva à culpa. Oi, Rosana. Segundo tema, pais narcisistas. Terceiro tema, a vivência. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem para que eu possa responder. E na sequência a gente vai encerrar a live. Porque já está dando quase o nosso horário, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Karina, ansioso para te ver nessa vivência. Vai ser muito bom para você. Vamos lá, Joyce Pérez. Tem uma situação que tem sido mais forte que eu e não consigo ressignificá-la. Um trauma. Em breve, beleza? Ou me manda aí, a gente troca uma ideia. Me manda no WhatsApp, aí a gente troca ideia. De repente eu te dou umas dicas aí. Você já dá uma amenizada pelo menos no sintoma. Sacou? A gente tá aqui para se ajudar, galera. O mundo é uma grande coisa composta por infinitas coisinhas. É assim que é. A gente acha que... Porra, eu vejo tanta gente por aí
escondendo conhecimento, né? Ou querendo ser espertão, ou querendo passar perna. Porra, tá tão errado, né, isso daí. Acho que é tão mais fácil a gente se ajudar. Acho que é tão mais fácil a gente trocar. Manda aí, Renan. Com certeza será. Com certeza será, cara. O começo de uma nova vida, né? Quem sabe? Ale, minha culpa por ter tido filhos tão nova, ter que voltar à casa dos meus pais e viver uma vida de abusos emocionais. Sim, porque você saiu por causa desses abusos, né, Pri? E aí você teve que voltar. Então foi um gatilho emocional para aqueles abusos que você sentia lá atrás. Vamos tratar isso aí, pô. Gostou, Gi? Que bom que você gostou, fico feliz. Entendeu, Pri? Então, você tem um comportamento, uma tristeza, uma dor que precisa ser ressignificada para que isso pare de doer. Seus pais não vão mudar, quem tem que mudar é você. Entendeu? Tatiana, sempre fui reprimida, primeiro pela mãe, depois pelo marido, hoje tenho depressão e estou fazendo tratamento. Você acha que pode ser... Com certeza, Tati. Não tem nem dúvida. A hora que você me falou que foi reprimida pela família, depois pelo marido, eu já sabia que tinha boi na linha aí. Com certeza. E é só tratar esse padrão, tá? Não acha que é um bicho de sete cabeças, não. Não entra nessas de que depressão é um negócio incurável que você vai ter que morrer com ela, porque isso não é verdade, não. Dá pra gente tratar sim, porque isso é um comportamento emocional. Dá pra tratar. Então é olhar pro problema da forma certa. É uma depressão? É. Existe fisiologia envolvida? Existe hormônio envolvido? Existe. Mas todo esse desequilíbrio também foi startado por um comportamento habitual, um comportamento seu, que são esses padrões. E é isso que a gente precisa ressignificar. Então sim, dá para tratar. Todo mundo foi, né, gente, de alguma forma. Senão ninguém teria problema. Senão ninguém estaria na live. Senão a minha profissão não existiria. Todo mundo teve problema, pô. Que bom que gostou, cara. Fico feliz. Ô Renan, faz sua pergunta aí, mano. Vão me derrubar. De nada, Tati. Manda uma mensagem aí, que a coisa eu te passo pra Dani e ela fala contigo. Tá? Manda seu contato que eu passo pra Dani. Vamos lá, gente. Dou-lhe uma. Que daqui a pouco o Instagram me derruba. A gente tem só mais 6 minutos. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Tá acabando. Esses temas de hoje, eles foram... O tema da culpa, né? Do excesso de responsabilidade... Foi indicação, foi a pedido de uma menina que trabalha na agência que presta serviço para mim, a Projetual. Ah, então beleza, Renan. E esse tema de mães narcisistas, na verdade eu trouxe muitos casos, eu tenho atendido muitos casos de mães narcisistas e eu estou trazendo um caso meu. De eu me tratar e identificar agora as semanas que eu tinha padrão de narcisismo que eu precisava ressignificar. Olha que loucura! Então olha como é legal isso pra vocês saberem, galera. Muitas vezes a gente faz uma sessão, duas, e a gente se livra daquele problema, mas começam a aparecer outros problemas. Normal. Pensem na camada da cebola. A gente vai tirando as camadas e outras novas questões, novos padrões vão aparecendo. Aqueles lá de trás, eles não vão mais te atazanar, mas esses novos vão. Então é um negócio que a gente tem que ficar de olho sempre. Sempre. A gente sempre tem que estar de olho nessas questões. Então prestem atenção nisso. Isso é muito sério. Às vezes a gente acha que está resolvido, estou 100%. E aí dali 6 meses acontece alguma coisa... num outro comportamento, num outro contexto que te deixa mal. Assim, tá vendo? Não deu certo. Aí a pessoa vem para a sessão e a gente percebe que não é aquilo que a gente já tinha tratado. Aquilo já estava ok. Então é uma outra história. Lisa. É Lisa mesmo, né?
Tenho problema de relacionar. Primeiro porque é péssimo hábito de gostar de pessoas erradas. Porque a minha mãe é divorciada e super protetora. Acredito que tem toda a relação. Eu vou responder rapidinho, Lisa, porque isso tem muito a ver com o que a gente falou hoje, porque senão vão me derrubar aqui. Mas ó, vamos analisar seu caso. Primeiro, gostar de pessoas erradas. Não é você tem o hábito de pessoas erradas. Você aprendeu a viver com pessoas erradas ou sem pessoas. No seu caso, como você foi criada pela sua mãe sem a figura paterna, você tem é como se você de alguma forma aproximasse pessoas de você que são erradas para elas poderem ir embora, sacou? Mas para te responder isso de uma maneira mais autêntica, mais embasada, eu precisaria entender se quando você nasceu seu pai já tinha ido embora, se você teve algum contato com seu pai, se seus pais brigavam muito, qual era o padrão do seu pai com a sua mãe. Eu estou te fazendo perguntas que normalmente eu faria, óbvio, não precisa me responder isso aqui. É para você entender como a gente montaria essa teia até a gente chegar nessa causa. Então, imagina que numa sessão a gente tem que construir essa teia inteira e de lá de fora vindo até a gente chegar na causa. Né? Então, é entender se você tem irmãos, se seus irmãos são os mais novos ou mais velhos, como era a relação dos seus pais, se sua mãe teve outros relacionamentos depois do seu pai que ela se divorciou. E aí é muito louco. Entendeu? Mas entenda uma coisa. O seu padrão de relacionamento não é seu. Você herdou ele de alguém. Muito provavelmente da sua mãe. Sacou? Espero ter clareado alguma coisa. Mas manda uma mensagem aí e vamos trocar ideias sobre essa bagaça. Não sou incrível não. Esse é meu trabalho. Se eu não fosse bom nisso eu faria outra coisa. Eu só faço isso porque eu me preparei para estar aqui. Então não tem essa de ser bom não, é realmente para ajudar, a gente está aqui para se ajudar. Volto a dizer, é troca, galera, a gente tem que trocar. É isso que faz a gente evoluir enquanto ser humano. Beleza? É por isso que eu faço essas lives toda segunda-feira, para dar esse tipo de insight. Às vezes a gente acha que a culpa é nossa e vamos juntar os dois temas agora. Primeiro a gente falou sobre responsabilidade e culpa. No segundo sobre relacionamentos e famílias narcisistas. Olha só, você já está se culpando porque você tem relacionamentos tóxicos. E na verdade esses relacionamentos tóxicos não são culpa sua. Você herdou isso de alguém. Tenho medo de ver, medo de sair de casa, de fazer algo errado. Mesmo na minha intenção de fazer algo, eu tenho medo. Rosa, entender, porque você foi muito reprimida. Você deve ter sido muito reprimida, muito oprimida. Alguém deve ter padrões de medo muito grande na sua família. 5 anos, então, pensa comigo. Eu estou misturando os assuntos. Espera aí que eu já respondo o seu, Lisa. Voltar para Rosa. Senão não vai dar tempo, por isso que eu estou me atropelando aqui. Rosa, não é que você tem medo, você aprendeu a ter medo. Então, tenta entender quem era opressor demais, quem era rígido demais, quem te mantinha enclausurada, não deixava você sair, quem dizia para você que você estava fazendo coisas erradas mesmo sem você fazer. Olha lá, tem tudo a ver com o que você está me dizendo. Se te comparavam com primo, com prima, com irmão mais velho, com irmão mais novo. Olha lá, seu irmão não faz nada de errado, você faz. Olha para tudo isso dessa forma, tá? Vai dar uma aliviada em você e esse medo vai desaparecendo. Mas marca uma sessão. Lisa, se divorciaram quando você tinha 5 anos. Então você viu seus pais separando aos 5 anos. Muito provavelmente era uma relação, já vinha de brigas, ou de traição, enfim, não sei. Muito provavelmente, você está me falando que é dedo podre que você tem, muito provavelmente era traição. Se era traição, vamos construir o seu padrão. Você com 5 anos viu seus pais se separando por conta de uma traição. Seus pais se separaram por conta de uma traição, você naturalmente vai criar relacionamentos onde essa pessoa vai te trair para que a relação acabe. Veja se isso faz algum sentido para você. Ou outro tipo de padrão que a gente não tenha tido tempo de diagnosticar aqui. Não é regra, mas é o mais comum. Sacou? Certo? Tá beleza? Oi Pri, você chegou no final. Eu espero que você assista a live depois porque ela foi bem legal. Muitas perguntas super pertinentes. Muitos casos legais da gente abordar e casos do nosso dia a dia. Então voltem na segunda que vem, eu estarei aqui no mesmo bate-horário, eu vou falar na segunda que vem, mas provavelmente a gente vai continuar nesses temas. Eu quero fazer um dia de live só para vocês me trazerem casos e eu tentar adivinhar qual é o padrão de família de vocês. Olha que legal, seria bacana isso aí, hein, meu? Meio... como é que era o nome daquele cara? O Walter Mercado, né? Que você ligava e ele adivinhava o seu futuro. Vamos fazer isso segunda que vem. Vocês me trazem os casos e eu adivinho qual o padrão da família. Galera, faltam 25 segundos, eu preciso ir. Foi incrível ter vocês aqui.
Amo todos vocês e até segunda que vem. Beijo!